Mas a gente está aqui hoje para discutir uma questão ainda, que ainda eu diria a você, que é um câncer difícil de acabar nesse país. E que a gente vê tantos exemplos. Agora, eu vou jogar aqui na roda a primeira pergunta para vocês. Como vocês encaram essa luta do povo negro para que todos tomem consciência? Eu vou começar a Rosi. Eu sou de uma família pobre, meu pai era dono de oficina, eu sou a primeira de 6 filhos, mas eu tive um privilégio, a gente não tinha dinheiro, mas meu pai tinha cultura. Então ele tinha estudado num colégio de padres, no seminário, e tinha abandonado porque precisou trabalhar. Então meu pai ele fazia muita questão que a gente estudasse, que a gente lesse, então ele dava essas indicações. No bairro, o CIA, nós chegamos, estava começando o bairro do CIA. E Simões Filho, a gente era longe do CIA, não tinha a facilidade que tem agora de vir ao centro. Como nós éramos pequenos, aí eu lembro da luta que a gente encampou, várias lutas, para que as pessoas tomassem consciência dos seus direitos. A mesma coisa eu acho que a gente está engatinhando ainda nessa questão de consciência de que é preconceito ou não é preconceito. Às vezes a gente pensa que não somos preconceituosos, mas somos às vezes, porque está na cultura. Não é uma coisa que a gente vai conseguir acabar, mas todo mundo tem que fazer o trabalho de formiguinha, de respeito, de dignidade, de olhar para o outro e saber que todo lugar é importante. Eu penso assim, ninguém vai poder ocupar todos os lugares, mas todos os lugares são importantes. Então, se eu começo a respeitar todo lugar, eu começo a diminuir a distância entre as pessoas. Então, eu penso que é o trabalho social que nós fazemos, cada uma no seu canto, cada uma do seu jeito. Mas se eu te respeito, se você me respeita, se eu lhe dou passagem, se eu lhe faço uma reverência e se eu reconheço, eu sou uma mulher, você é outra mulher, nós nos fortalecemos e nós criamos a sociedade, nós parimos os filhos. Então a sociedade vem muito do que a mulher pare e do que a mulher cria. Então acho que essa é a responsabilidade. Eu estou ouvindo Rosi falando aqui, eu estou lembrando da minha infância, que não faz muito tempo. Nós quase fomos vizinhas ali do CIA, né? E Rosi está falando sobre a questão, né, de cultural, e eu vou para os meus estudos, né? Eu tenho uma consciência de que o que é preciso fazer, eu acho que vem muito da educação. Vem muito da educação cultural, vem muito da educação realmente na escola, da educação de casa mesmo, familiar. E quando eu penso na minha infância, eu lembro de algumas situações que a gente vinha passando, mas como eu me descobri mulher negra hoje, né? Muitas mulheres, muitas meninas ainda não se descobriram negra. E eu digo pele, cultura, religião, é se descobrir enquanto mulher negra mesmo. E eu digo isso por experiência própria. Eu demorei para me descobrir mulher negra e quando eu me descobri, foi aí que eu fui refletir sobre cada espaço que eu passei. Na escola, quando criança, e onde não tinham referências dentro da escola de várias crianças pretas dentro da escola, porque eu vim de uma escola particular no início, meu pai tinha condição de pagar inicialmente a escola que eu estudava. Depois que eu fui para a escola pública e a gente começa a pensar nas referências que tinha ali na escola. Aqui na cidade de Simões Filho, né, quais são as referências que nós mulheres temos de mulheres pretas na política? Porque eu falo muito sobre política, e não é política partidária, é política mesmo, pública, é a política que a gente pode estar trazendo vários conteúdos para dentro da nossa sociedade. Então eu começo a me questionar sobre a questão, quando eu me descobri mulher preta, mulher negra dentro da sociedade, e a gente precisa sim trazer isso para as meninas que aí estão. Muitas não têm essa referência,
Muitas ainda não se descobriram meninas pretas, meninas negras. Muitas não se descobriram mulheres pretas. E esse é o grande ponto que a gente precisa tocar na sociedade. E ficou um questionamento, né, dentro desse processo, que eu vou citar, mas eu não vou me alongar, nesse processo político, onde as pessoas questionavam por que nós não temos uma representante mulher preta dentro da Câmara de Simões Filho. Porque nós não tínhamos essa referência, principalmente sendo trabalhada na escola, na família, na casa, nos amigos. Então, parte sim de vocês, trabalhar isso dentro dos nossos núcleos, dentro dos nossos meios, para que as pessoas entendam qual é a necessidade e a importância da mulher preta dentro dos espaços de decisão, de poder e de fala. Então, é importante que a gente fale sobre isso todos os dias. Bem, gente, interessante o que vocês abordaram. E eu vejo assim, que é uma questão cultural que já tiraram da escola, né? A cultura, essa matéria não existe mais na escola, não existe mais educação moral e cívica, também existe mais cultura. Então eu acho que deve começar na escola, desde quando pequeno, para poder se descobrir e estar disseminando o que aprendeu na escola, na rua. Tá assim, vivendo no meio das pessoas e tá assim incutindo que não é mais possível a gente viver numa sociedade e que ainda paira o racismo. Não tem mais cabimento, mas acontece que, como você falou, a gente está engateando. Mas não tem mais cabimento isso. Bernardo, olha você. Bom, é o seguinte, eu tô aqui muito empolgada, só ouvindo, vendo. E eu bato muito nessa tecla, tá faltando muita coisa, gente. Eu tô aqui ao lado de Ligerina, uma coisa que ela diz é educação, e é verdade. Né? Hoje eu sinto muita falta. Gente, onde é que está as benzedeiras? Né? Onde está parteiras? Não se fala mais. Não se fala mais, como a que falou aí, sobre religião na escola. Hoje aí o mundo está assim muito turbado, principalmente a cultura negra. Né? A cultura negra. Eu bato muito nessa tecla, por ser uma mãe e uma filha, entendeu? Sou uma filha, sou do axé, né? Então, e também sou quilombola. Minha família é quilombola, minha mãe quilombola. Né? Raiz. Onde nós aprendemos a curar uma dor com chá. E nas escolas tinha muito isso. Cláudia. Eu quanto mulher, dirigindo Ligeirinho, eu sou a única mulher que dirige Ligeirinho na cidade. Imagine, no meio de tantos homens, mais de 50 homens, eu sozinha, quantos desaforos eu já escutei. O senhor falou sobre Noêmia Amélia Ramos, né, que foi a primeira prefeita da Bahia, e a vereadora Hilda Santana. Sim, que quando ela pedia a palavra, as pessoas diziam lugar de mulher na cozinha. Machismo. Esse machismo de não sei quantos anos atrás ainda vive hoje. Viu? Ainda vive hoje. A grande prova é que não tem uma mulher na Câmara. Verdade. As eleições foi uma semana atrás, né? Não conseguimos fazer uma mulher para a Câmara de Vereadores. Nenhuma mulher. As mulheres preferem votar nos homens. Que não deixa de ser um preconceito. É um preconceito. É um machismo. É uma questão muito cultural também, né? De que a mulher entende que o homem sai para trabalhar e traz o sustento para casa. Ou a gente quebrar isso ou não dá. Com certeza. É um machismo. A mulher acredita que o homem pode mais, que o homem é mais inteligente. Não é assim. A mulher pode fazer aquilo que ela bem quiser. Como eu disse no início, o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Nós somos capazes sim, nós somos inteligentes sim. E o que nós quisermos fazer, a gente consegue. Basta que a gente se organize, basta que a gente... Uma coisa que a gente foi falado aqui, a senhora falou, sobre educação moral e cívica, né? Eu tive tudo isso aí. Eu estudei no Luiz Palmeira e eu tive todas essas aulas. Eu tenho 44 anos, meu cabelo branco já mostra, né? Não conseguiu pegar, porque ela não conseguiu, não. Eu fiz contabilidade no Luiz Palmeira. No tempo, né, que tinha ainda magistério, eu fiz magistério, contabilidade, administração, eu fiz contabilidade. E eu me orgulhava do Luiz Palmeira. Quando chegava 7 de setembro, que a gente ia desfilar, eu estufava o peito, porque eu ficava com orgulho do Luiz Palmeira. Hoje o Luiz Palmeira, né? Sem palavras para descrever o que é Luiz Palmeiras hoje. Eu tenho que dizer, porque eu sou apaixonado por aquele canto.
não tem mais essas referências na cidade, não tem mais. Manel, você. Vai, Mel, Que já ajudou. delícia, gente. Então, eu tô assim, né? Aqui ouvindo e corpo, tudo, sabe? Falando, pontuando construções. E algumas construções ditas aqui são, assim, de extrema importância. E algumas, inclusive, a gente precisa desconstruir, que é muito importante. Quando Nigerinho fala que as mulheres preferem, na verdade a gente não pode mais acreditar que é uma preferência. Isso foi uma educação, é uma questão estrutural. O patriarcado ensinou isso. Sabe, as mulheres foram criadas para casar. A cozinha era determinado o seu lugar. Era o único espaço de entendimento de fala. Então, existe muitos anos de atraso. Existe muitos anos de perversidade nessa construção. Quando Ellen diz que ela estudava e ela não se via representada dentro da escola, porque as nossas professoras também aprenderam errado. A gente teve como grande ensinadora a Disney, que ensinou um padrão caucasiano de beleza. Então tem toda uma estrutura que a gente precisa desconstruir. Eu acredito, Rosi, que a gente vai parar de lutar porque vai chegar um momento que nós iremos vencer. Eu não acredito que quando todos nós conseguimos transcender e evoluir, primeiro espiritualmente, isso vai continuar. Eu acredito que vai ter um momento que eu só vou lembrar da cor da minha pele, preta, quando alguém chamar. E isso não vai ser divisão de águas para que eu entre em um banco, para que eu entre em um supermercado. Sentiu na Carrefour, é pra você. E quando a gente fala dessa questão da beleza, é muito perverso. Então você fala com a autoestima das mulheres pretas da favela. E quando a gente fala de Simões Filho, infelizmente essa evolução ainda está muito pequena comparada a outras grandes cidades. Eu acredito, não foi à toa que eu fundei a primeira instituição de cultura negra aos 17 anos. Por acreditar que eu precisava dar uma resposta. Eu entendi que a dança afro não podia ficar só para mim nos palcos. Eu precisava ir além. Então eu sou filha de projetos sociais. Minha mãe era cozinheira, meu pai era mestre de obras. Eu não tive grandes oportunidades, mas as oportunidades se fizeram através dos projetos sociais. Mangangá, Bando de Teatro do FUNSEB. E aqui em Simões Filho, uma grande professora, Rita da Hora. Sabe, uma das primeiras mulheres empoderadas que eu conheci. Claro que sempre a Berna me guiando, inspirando com sua audácia e ousadia. E para que a gente possa ir para a próxima pergunta, o próximo bate-papo, eu acredito de verdade, Azaza, que para além da questão social, Rosinha, para além da questão cultural, meninas, eu acho que de verdade a questão da cultura identitária. Porque a sua pergunta ela é muito direcionada, é uma pergunta definida. Você está perguntando como é que a gente faz para que as outras pretas e os outros pretos se reconheçam como pretos. E entendam a questão da consciência. Cultura identitária. Porque a escola já está aí. A gente já tem a educação defasada, deficiente, mas tem. É na escola que acontece o bullying. Eu tenho uma instituição, um arquivo, infelizmente, com 3 educandas que tentaram cometer suicídio por conta do cabelo, por conta do nariz largo, da boca grande, que eles tanto criticam, mas tanto querem imitar. Botox está aí, ó, fazendo sucesso. Porque tudo que é do preto é ridículo enquanto está no preto. Mas no caucasiano tudo é perfeito. Então a gente tem uma questão de apropriação cultural, ridicularização da nossa cultura e a identidade da nossa própria cultura que nos é negada. Branca de trança é linda, a preta de trança é marginal. Então, a ideia hoje é a cultura identitária. A gente precisa construir uma cultura identitária. Nós aqui, ó. E a já veio fazendo isso porque ela construiu através de mim, eu construí através da Bayumi, ela vem e todas as outras. Porque a escola tá lá, a família tá lá. Mas a escola, infelizmente, por ter uma estrutura, da onde vem? Do governo, extremamente falha. Você não fala da cultura do nosso povo nas escolas. Não. Para vocês, só se for para vocês, que eu duvido muito, porque senão eu não estaria aqui. Eu só me envolvo com os melhores. Entende? Princesa Isabel não é princesa de nada e não deu a forrinha porque ela não libertou meu povo. Vocês acreditam? Eu não acredito. Meu povo não foi libertado. Meu povo foi solto para se virar. A gente saiu das senzalas e subiu o morro. E as favelas nasceram. Então é uma questão estrutural.
É através da identidade. É o cabelo amarelo mesmo. É o bocão lindo. É o cabelo black. É a preta de cabelo liso que se reconhece como preta, mesmo que careca. É a cultura identitária. Outro caminho não vai rolar. Vai só mascarar e manipular e velar o racismo tão aberto que velado nunca foi. Senão não teria Alberto, Joanas, Marias, Angélicas, Cláudias arrastada por uma viatura.